Bom dia, galera. Nós vamos começar aí agora a fazer a correção da atividade 4 do nosso material didático das atividades autorreguladas do 7º ano de matemática. Ok? Vamos à correção? Bem, no exercício número 1, conforme vocês podem ver, o enunciado está pedindo para escrever se o resultado de cada item será uma potência positiva ou negativa, ou seja, se para cada resultado nós teremos um número positivo ou negativo. Na letra A nós temos 0 elevado ao cubo, ou seja, se você observar, até coloquei aí 0 vezes 0 vezes 0 que dá 0. E o número 0 não é um número nem positivo nem negativo, porque ele não representa quantidade. Então ele é chamado de número nulo. Então essa é uma potência nula. Na letra B nós temos o menos 5 na base sendo elevado à 11ª potência. E toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, a nossa potência terá resultado negativo, conforme colocamos aí. Na letra C nós temos uma propriedade. Todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 dá como resultado 1. Portanto, na letra C, positiva. Na letra D, apesar da nossa base ser negativa, que é menos 9, o nosso expoente é 18, positivo, e par. Nesse caso, quando o nosso expoente é par, por mais que a nossa base seja negativa, o resultado vai ficar positivo. E na letra E, para finalizar, o resultado será uma potência positiva, porque a base é positiva. E toda vez que temos uma base positiva, o resultado será sempre positivo. Agora nós vamos acompanhar a correção do número 2. Vamos fazer juntos aqui o número 2. Eu tenho menos 8 elevado ao quadrado, ou seja, é menos 8 que multiplica menos 8. Menos 8 vezes menos 8. Olha o número ímpar na base, o número negativo na base aparecendo duas vezes, quantidade par. Menos vezes menos vai dar mais. 8 vezes 8, 64. Aqui é o mais 1, ele já é positivo, ele está elevado à 7ª potência, ou seja, é o número 1 se repetindo numa multiplicação por ele mesmo 7 vezes. E toda vez que eu faço 1 vezes 1, o resultado vai dar 1, independente da quantidade de vezes. Aqui minha base é negativa e o meu expoente é ímpar. Olha o menos 3 sendo elevado ao cubo, aparecendo 3 vezes. Dessa forma eu tenho menos com menos, dá mais. Mas quando eu faço esse mais que eu encontrei de resultado com menos, volta a dar menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Propriedade, todo número elevado a 0 dá resultado 1. Propriedade, todo número elevado à primeira potência, o resultado é ele mesmo. Observando agora as raízes. Raiz quadrada de 4, o pensamento da raiz é qual o número que multiplicado por ele mesmo dá por 4? Não é o 2 vezes 2? Então a raiz quadrada de 4 é 2. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É o número 10. Então a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Nesse pensamento, 5 é a raiz quadrada de 25, porque 5 vezes 5 dá 25. Menos 1. Bem, se eu pegar um número negativo e multiplicar por ele mesmo, vai dar positivo. Se eu pegar um número positivo e multiplicar por ele mesmo, vai dar positivo. Então não existe raiz para números negativos. A raiz de menos qualquer coisa não existe. E a raiz de 0 é o próprio 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Ok? Agora vamos à correção do número 3. O que o número 3 quer é que nós descobramos o valor de x em cada situação. Então, olha só, existe um valor x que é elevado ao quadrado dá 16. Ou seja, existe um número que é elevado ao quadrado dá 16. Existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. E que número é esse?
Esse número é o número 4. Né? 4 vezes 4, colocando 4 na posição do x. 16. Existe um número que elevado ao cubo dá menos 8. Ou seja, menos alguma coisa vezes menos alguma coisa vezes menos alguma coisa. E esse valor que procuramos é o valor 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Né? Se eu pegar o 2 e elevar a um determinado expoente, dá 32. Então vamos pensar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então nós colocamos o 2 repetidamente 5 vezes, ou seja, 2 elevado à quinta dá 32. Passando para as raízes, né? Nós temos aí na letra D, qual é a raiz quadrada que o resultado é 5? É justamente o número que, multiplicando-se 5 vezes 5 é o que está dentro da raiz quadrada, ou seja, 25. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1, como nós já sabemos, né? Porque 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Para fechar nossa correção, nós vamos corrigir agora o número 4, utilizando as propriedades das potências, né? O exercício não pede que a gente resolva as potências, pede que a gente simplifique. Então a gente vai transformar tudo isso em apenas uma potência em cada situação. Não vamos resolver as potências. O que é permitido, eu tenho 5 ao quadrado que multiplica 5 elevado à quarta. Base 5, base 5, potências de mesma base. Estão numa multiplicação. Na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então aqui ficou 5 elevado à sexta. A mesma coisa na letra B. A base das duas potências é 2, os expoentes 7 e 6. Resultado, 2 elevado à 13ª. Aqui temos divisão na letra C e na letra D. Na divisão, ao invés de somar, nós mantemos a base, mas fazemos o primeiro menos o segundo. 10 menos 9, 9 menos 3, 6. Aqui eu terei 2 menos 2, 8 elevado a 0. Essa aqui eu até posso resolver, né? Porque por propriedade isso aqui eu sei que dá 1. E aqui, 3 elevado ao quadrado elevado à sexta. Eu tenho uma potência e essa potência está elevada em outro expoente. Nesse caso eu repito a base e faço a multiplicação dos expoentes. 2 vezes 6, 12.